havia aí uma discussão forte entre o André Curi, que é o representante no Brasil e está fechando o negócio pelo Grêmio, com os empresários do Borré na Argentina, o staff do Borré na Argentina. A divergência era, o Grêmio estipula, e isso é legal, não é ilegal, veja bem, é legal, o empresário recebe uma porcentagem em cima do montante da negociação. E o Grêmio estipula 10% em cima do montante, que dava ali 120 milhões de reais no todo, salários, luvas e tudo mais. 10% iria para o empresário que está fechando, que é o André Curi, que teria que dividir com o staff do jogador na Argentina. E o Grêmio, é norma no Grêmio, uma quantidade vultuosa, paga parcelado, X meses, geralmente até o tempo do contrato, ou enquanto o contrato está em vigor com o clube, porque daqui a pouco o jogador pode sair para uma outra equipe e aí tem que pagar, quitar a dívida. E na Argentina, os empresários, o staff do jogador queriam o dinheiro à vista, e aí foi uma grande divergência. Outra, como na Argentina os caras não queriam parcelar e estavam trabalhando para que o Borré fosse para a Europa, para jogar a Premier League principalmente, que é um sonho do jogador, jogar na Premier League ou na Itália. A Lazio já não havia fechado e tinha a possibilidade do Brighton entrar no circuito, mas até agora a proposta do time inglês não veio oficialmente. E ele pediu um prazo até quinta-feira, queria esticar este prazo até quinta-feira. O Grêmio, isso a gente já havia noticiado, o prazo é até terça. Era final de semana e passou até terça. E aí acabou que o Grêmio ontem à tarde desistiu do negócio, mas eu sei que o Pfeiffer tem detalhes maravilhosos de como foi a videoconferência com o André Curi. Vamos lá, Pfeiffer. Oi. Pensei que o Pfeiffer já está conosco aí. Alemão, bom dia. Tem alguma coisa errada aí. Não está pausado o microfone. Hoje de manhã eu me atrapalhei, em algum momento eu acabei me auto-excluindo do agora. Mas a situação, ela basicamente é essa. E o Grêmio também não percebeu no jogador o interesse em vir jogar no Brasil, jogar no Grêmio. A proposta que o Grêmio fez, ela é fantástica, é padrão futebol europeu. O Grêmio fez uma proposta para o Borré padrão futebol europeu. O Borré no final de semana havia se aconselhado também com o Gallardo. O Gallardo havia dito, não assina, tu vai ficar livre, tem coisas melhores para acontecer, ir para a Europa, um jogador da tua qualidade é o destino é a Europa, não a América do Sul. É claro que daqui a pouco o Gallardo está vendo que o Grêmio pode ser um concorrente direto na Libertadores da América e não ia querer reforçar o Grêmio. Também tem esse detalhe. Mas o Gallardo e o Borré tem o Gallardo como um grande mentor também, foi o que deu start na carreira do atleta. O Borré é goleador do River Plate com 52 gols na era Gallardo. Então ele leva o que o Gallardo diz em consideração. E isso tudo foi pesando, isso tudo foi irritando o Grêmio. E se a gente voltar no final de semana, a entrevista que o ex-presidente Duda Kreff, hoje vice-presidente do Conselho de Administração, deu no Esperando Futebol para o Pfeiffer, para mim, ali tinha algo estranho, porque ele sempre dizia, se assinar vai ser um grande reforço, veja bem, vamos esperar. Eu acho que o Grêmio já tinha no final de semana algum indicativo de que a coisa não estava andando bem. Aquela expectativa positiva que havia antes, na sexta-feira, ela meio que mudou no final de semana. O Grêmio ali já tinha um indicativo que a situação não andava bem. E depois, no pós-jogo, o próprio presidente Romildo Bolzan, na pergunta feita pelo Pfeiffer, lembrou do caso Orejuela, que o Grêmio tinha tudo assinado, inclusive, com o Cruzeiro, para a aquisição em definitivo do Orejuela, e o Cruzeiro, ali foi o Cruzeiro, acabou não fechando o negócio. Então, o Grêmio dava mostras de que tinha indicativo de que a coisa não ia fechar. Mas a decisão acabou... Bom dia para ti, bom dia para... Vai, Ores. Bom dia para vocês todos aí. Cristiano, o seguinte, ó, a gente notou, observou atentamente nesses dias de possibilidade do Borré vir jogar no Grêmio, que faltou um pouco de vontade dele, você já falou sobre isso. Será que esse cara não fez uma escadinha para se valorizar e ganhar mais na Europa, etc e tal, ou não?
Olha, pode ser até, Orestes, mas eu acho que a própria Lazio saiu do circuito, tinha interesse no jogador, porque viu que a proposta do Grêmio era muito maior que a proposta que ela tinha feito, ou planejava fazer. A Lazio saiu. E é claro que daqui a pouco pode ter utilizado sim essa possibilidade da contratação do Grêmio como para fazer um leilão, uma escadinha, e isso aí também não agradou o Grêmio. Mas o que não agradou o Grêmio de fato foi o doce que o Borré fez para assinar com o Grêmio. Porque a proposta estava lá, era só assinar um pré-contrato, viria após o término com o River Plate, tudo bem. Só que o Borré não fez isso, ficou esperando. Recebe o conselho do Gajardo, o empresário briga por porcentagem ali e aqui, pagamento de valores e tudo mais. E aí o Grêmio disse, tô fora, essa novela eu não vou ficar. E o Grêmio, sinceramente, é a minha opinião, o Grêmio fez bem. Eu ouvi mais de um colega, eu ouço nossos colegas da Rádio Guaíba, ouço colegas de outros lugares, porque às vezes ali tu tá na rede social, tem postando um vídeo, uma mensagem, alguma coisa, e aí tu vai olhar, mas os números não fecham. Só que todos falam em favor de uma exorbitância, que o Grêmio teria proposto algo assim, um contrato de 5 anos, de mais de 100 milhões, em torno de 100 milhões. Não, são 5 anos e o Borré ganhando 2 milhões de reais por mês para fechar o valor em dólar, porque o Borré quer receber em dólar. O Grêmio não faz negócio em dólar. Aí converte a moeda, o valor que ele pediu em dólar converte para real. Dá algo em torno de 120, eu não sei se era 120 ou 130 milhões no final do contrato. Tem luvas, essas luvas são diluídas, o Borré queria passar um valor para o River Plate, mesmo o River Plate não tendo direito, mas ele é grato ao River Plate, e aí esse valor sairia do dinheiro do Borré, das luvas do Borré. O valor é exorbitante, o valor é padrão Europa, mas o Grêmio tem dinheiro, é superavitário. Eu acho que é um excesso muito grande, mas o que eu acho e aquilo que o torcedor acha e que o presidente do Grêmio pensa não tem absolutamente nada a ver. Eu sou um cronista esportivo, o presidente sabe do dinheiro que tem em caixa, o CEO do Grêmio sabe daquilo que vai entrar e o torcedor quer mais é a festa. São 3 caminhos diferentes. Agora o valor é muito alto. Bom, se são 5 anos, 60 meses, multiplicado por 2, dá 120 milhões. É isso aí, é esse o valor. É um baita de um dinheiro. Ninguém nunca recebeu isso. Mas tem o seguinte, são 120 milhões em salários, né? Tem luvas também. Então as luvas é que leva a 130. Nossa senhora. Enfim, é mais que o dobro do que o ganha o Renato. Não, é mais que o dobro que ganha todo mundo. Tu vai pegar o Renato, vai pegar o Jeromel, tu vai pegar o Kahneman, vai pegar quem tu quiser. Se o Borré acertar, seria o maior salário do Grêmio. E pode pegar todo o quadro de funcionários e jogadores. O maior salário do Grêmio seria o Borré. Assim como eu acho que vai ser o maior salário do Douglas Costa se vier. Mas isso aí é aquilo que eu disse. Não é um problema nosso. Isso é um problema do Grêmio, de quem vai pagar. Se quem vai pagar acha que tem dinheiro para pagar, que dá para investir, beleza. Acho demasiado. Seria mais do que ganha o Gabigol, 1.800.000 no Flamengo. Ele joga mais que o Gabigol, Oliveira? Não, ele não joga mais que o Gabigol. Ele é muito bom jogador, ele seria um excelente reforço, mas ele não joga mais do que o Gabigol. Eu vinha falando frequentemente que o Rafael Santos Borré na América do Sul, ele escolhe clube para jogar. Ele só não joga em um, que é o Flamengo. Porque o Flamengo tem o Gabigol, tem o Bruno Henrique, tem o Pedro, aí o patamar é diferente. Mas sabe que eu acho que o Borré, ele tem todo o direito do mundo de esperar a proposta da Europa. Vamos lá, acompanhe meu raciocínio. Tá acabando o contrato dele com o River Plate, vence agora no meio do ano. Ele já passou pela Europa e não foi bem. Ele jogou no Atlético de Madrid e no Villarreal. Ele tem todo o direito do mundo de, aos 25 anos, imaginar que essa é a chance que ele tem de voltar para a Europa, senão não volta mais. Então ele tem todo o direito do mundo de esperar um contato da Europa. Ponto. Outro lado, o Grêmio também tem todo o direito do mundo e até o dever de pedir pressa para a definição do Borré. É aí que o trem se chocou. Porque o Borré tem todo o direito de esperar uma oferta da Europa. Ele tem o sonho de voltar para a Europa, o que é normal, é o sonho de qualquer jogador. Só que o Grêmio tem o sonho de ter o Borré no seu time. E para ter o Borré no seu time, ele não pode ficar refém do Borré.
Porque daqui a pouco ele fica refém de uma resposta do Borré por uma semana, por 30 dias, e outras oportunidades vão aparecendo, outros cavalos vão passando encilhados pro Grêmio, e o Grêmio, não posso porque eu tô esperando o Borré. Não posso porque eu tô esperando o Borré. Não, aí não pode. Então, assim, o Borré, ele pode esperar a proposta que ele quiser da Europa, só que o Grêmio também tem o direito de pedir uma pressa na definição, e até um dever. Fica dessa história toda, que pode ser um recuo estratégico? Pode ser. Eu lembro de várias vezes em que houve uma desistência e depois acabou contratando. A última vez com nota e tudo até foi no Inter, nem foi no Grêmio. Foi com o Yuri Alberto ano passado. Então pode daqui a pouco ser um recuo estratégico? Pode ser um recuo estratégico. Agora, né, mas eu acho que não é. Mas o caso do Rafinha não teve nota. O caso do Borré tem uma nota ali oficial. Pode ser um recuo estratégico? Pode. Eu acho que não é. Se for um blefe, pelo menos o Grêmio tá blefando bem armado. O Grêmio tá blefando com uma carta boa, porque o Grêmio tem dinheiro. O Grêmio mostrou que tem dinheiro. Quem faz uma proposta dessas é porque tem dinheiro. E o Borré tá esperando uma proposta que até agora não veio. Então essa desistência, se não for um blefe, se for realmente uma desistência de fato, eu que sou um crítico do departamento de futebol do Grêmio, porque acho que o departamento de futebol do Grêmio é tocado com improviso. O presidente também é vice de futebol, o CEO também é executivo, o técnico faz tudo ao mesmo tempo. É um departamento tocado no improviso. Mas desse caso, especificamente, é isso que eu falava de manhã no Agora, com o Bauert, com o Zé e com o Jurandir, nesse momento vai meu aplauso à direção do Grêmio. Porque a direção do Grêmio está colocando os interesses da instituição acima dos interesses do jogador. E é isso que tem que ser feito, porque os interesses do Grêmio, eles estarão sempre, eu disse sempre, acima dos interesses de qualquer jogador. Pode ser o Cristianinho Oliveira, pode ser o Renato Portaluppi, que é o maior ídolo da história do Grêmio. Pode ser o Borré, pode ser o Douglas Costa, pode ser o Rafinha. Os interesses da instituição precisam estar acima dos interesses de qualquer jogador. E é isso que fez o Grêmio agora. Então, se não for um blefe, se for realmente uma desistência oficial, parabéns ao Grêmio, parabéns ao presidente Romildo, que colocou os interesses da instituição acima das belezas do jogador. Vamos avançar um pouco mais com o Pfeiffer que está conosco, Só rapidamente, o Pfeiffer é minha bússola no Grêmio. Eu conversei rapidamente agora com o presidente Romildo e fiz essa pergunta que o Oliveira fez aí do blefe. Eu disse, presidente, pode ser um recuo, pode reverter, pode daqui a pouco o Grêmio contratar, voltar de novo ao Borré. Ele disse, não tem a mínima chance disso acontecer. Só quero frisar que ele disse também para mim que não iria contratar o Rafinha. Obrigado. Pfeiffer, tem alguma chance? Não, Zé, é exatamente isso que o Cristiano está falando. Boa tarde, bom dia a todos. Eu ouvi parte do que o Cristiano estava dizendo no início do programa, depois eu fiquei com as questões técnicas aí com o Davis, mas o fato é o seguinte, o Grêmio obteve na sexta-feira a palavra do Borré de que assinaria com o Grêmio e não foi por nenhum intermediário, foi o presidente Romildo que conversou com o Borré na sexta-feira. E ele disse que assinaria o contrato. Mas houve, claro, aquela conversa do Gadiardo, só que tem um detalhe que, não sei se o Cristiano já colocou, tem um detalhe que foi colocado e que houve um impasse, um desacerto entre empresários. O André Curi é o representante brasileiro que tinha uma procuração do Borré para negociar o jogador aqui no Brasil. E o Borré tem os seus representantes lá na Argentina. Houve um impasse na questão do pagamento da comissão. Ontem eu até citei alguns valores de comissão, mas segundo o André Curi, esses valores estão errados. Então eu até não vou discutir essa situação. Valores e percentuais, segundo o André Curi, estão diferentes daquilo que eu coloquei. E cito o André Curi porque ontem, meia-noite, o André Curi me ligou. Porque eu havia informado esses valores que eu citei no Twitter e que havia esse impasse e que parte desse valor seria pago a empresários representantes do Borré na Argentina, e o André Curi me ligou primeiro para me dizer que não havia representante do Borré na Argentina, que tudo seria diretamente com ele. A segunda parte que ele falou do valor, do prazo, e que o jogador estava pronto para assinar com o Grêmio e ele foi pego de surpresa quando
o Grêmio desistiu do negócio. Essa é a versão do André Cury. Mas a versão que eu coloquei mais cedo, logo um pouco antes, e trabalhada essa com o Cristiano Silva, informação que foi colocada um pouco antes do Grêmio emitir a nota oficial, foi passada de dentro do Grêmio. Então existem duas versões, uma versão do empresário e uma versão do Grêmio. E fora isso, eu consegui a informação de que houve um estremecimento de relações ontem à tarde. Numa reunião que houve ontem à tarde, subiu-se um pouco o tom de voz para cada lado e foi a partir desse momento que o Grêmio decidiu que não ia mais seguir na negociação com o Borré, muito em função da postura adotada na negociação. Primeiro, pela incerteza do jogador, que o jogador não tomou iniciativa, não tomou a frente na negociação, e segundo, pela postura do empresário na questão de valores. Houve um estremecimento na relação, na reunião, subiu-se o tom de voz e, a partir dali, encerrou-se a negociação. O Borré não é recuo estratégico. O Grêmio ficou muito irritado com essa situação e não vai mais buscar nenhum acerto com esse jogador. O Grêmio, imagino, tem um nome para repor essa fracassada negociação. Deve ter uma lista. Ô Zé, permita só, eu sou provocador. E quando eu sei detalhes, eu provoco. Eu gosto. Como é que foi a ligação do André Cury para ti à meia-noite? Esses detalhes, Pfeiffer, enriquecem, engrandecem e confirmam tudo aquilo que se fala. E eu gostaria também do detalhe da videoconferência do comentário de André Cury em relação ao presidente Romildo Bolzano, que ele achou que o presidente não estava escutando. Não, olha só, o André Cury me mandou uma mensagem, faltava 5 minutos para meia-noite, perguntando se eu ainda estava acordado e que era bom que eu estivesse acordado porque eu tinha que corrigir informações erradas no Twitter. E eu respondi para ele que sim. E aí ele iniciou dizendo que eu tinha colocado absurdos, enfim, e eu respondi para ele, tudo isso por mensagem no primeiro momento, que nenhuma informação foi inventada, que tudo aquilo eu tinha embasamento. Aí ele resolveu me ligar. E é claro que eu recebi uma educação dos meus pais, onde eu trato a pessoa que limpa o prédio aqui onde eu moro e o presidente da empresa da mesma maneira. Infelizmente, tem pessoas que acham que estão acima de outras. E quando ele começou os argumentos dele, trouxe todos os argumentos dele, chegou um determinado momento que ele tentou subir o tom de voz e ali a gente deu uma segurada na conversa. Mas, entre todos os detalhes, foi isso que ele passou. E ele ficou muito... Ele disse que o negócio só não saiu por causa do Grêmio. Esse aqui é o detalhe. Ele disse que o negócio não saiu por causa do Grêmio. Então, ficou na mão dele. Mas quem tinha que assinar o pré-contrato era o jogador, não era o Grêmio. Mas ele disse que o Grêmio achou demais, palavras textuais do André Cury, o Grêmio achou demais esperar 10 dias por um jogador de porte de seleção colombiana, jogador do primeiro nível da Argentina, e com grande cartaz na Europa, e que o Grêmio achou demais esperar 10 dias pela assinatura do contrato. Inclusive ele diz o seguinte: eu levei 40 dias para assinar com o Neymar. Então o Grêmio se antecipou em cancelar o negócio. O Grêmio não quis esperar por um jogador de altíssimo nível. Tá, mas só um pouquinho. Eles sempre acham, primeiro que o repórter, Oliveira, eles sempre acham que o repórter inventa. Que o repórter resolveu, o Grêmio ofereceu tanto, o Borré não quis, o empresário vai ter, sei lá quanto percentual em cima dessa negociação. Eles sempre acham que o repórter está inventando alguma coisa. É incrível. Ele não quer comparar a situação do Borré com a situação do Neymar. Ele vai me enlouquecer, né? Ele vai me enlouquecer. Foi o que ele me disse no telefone. Não. Aí a gente aí para aqui. Aí nós paramos aqui. Não, só um pouquinho. Aí a gente para aqui e vamos tocar música. Não, ele não vai comparar o Borré com o Neymar, né? O Grêmio se precipitou porque não quis esperar 10 dias o Borré. Sim, o Grêmio não tem que esperar 10 dias o Borré. Como eu disse no começo, o Borré tem todo o direito de pedir os 10 dias. Essa história é a história que não tem, tirando essa versão aí de querer comparar com o Neymar,
Mas tudo bem, eu entendo, tá querendo valorizar o dele. Mas essa história é a história que não tem um vilão, que não tem um culpado. O Borré quer jogar na Europa. Ele tem todo o direito de pedir os 10 dias para esperar a proposta da Europa. E o Grêmio tem todo o direito e até o dever de dizer não. 10 dias para o Borré é muita coisa. Vai, um abraço, vou atrás de outro jogador. Não tem errado na história. O Borré quer jogar na Europa. É direito dele. O Grêmio quer uma resposta rápida. É direito dele. Então não tem negócio, fechou. Não tem errado, não tem vilão na história. Eu acho que tem. Porque se o Borré disse pro Grêmio, não, eu aceito, fecho e vou assinar até domingo. Bom, mas aí é uma outra questão. Aí é o problema inicial. Aí foi a falta de palavra. Aí foi ele ter dito sim e não ter assinado. Aí é a falta de palavra do Borré. Que é o que a gente dizia antes, quando se tinha aquelas questões de quem é que vai ser o técnico do Inter, porque o Abel tá bem no Brasileiro, o técnico vai ser o Miguel Ramírez. Por quê? Porque ele deu a palavra, ele tem que ter a hombridade de assumir a palavra, e o Inter também. E foi o que aconteceu. Então, o problema do Borré foi isso, foi ter dito sim e depois ter dado para trás. É porque quando manda o pré-contrato, já tem uma conversação anterior, que precede o pré-contrato, e ali é a formalização de uma conversa. Ele não aceitou São Paulo, ele não aceitou Palmeiras, ele não aceitou São Paulo não teve, viu, Zé? o Toronto do Canadá, ele não está aceitando... Foi só o Palmeiras aqui no Brasil. Pois aqui o Clarim está dizendo que ele recusou a proposta do Palmeiras, do São Paulo e do Toronto. O Clarim está errado, o São Paulo não fez proposta. Bom, então deve ter tido alguma conversação, alguma coisa ou algum erro de informação, mas o fato é que ele não está aceitando vir para cá, talvez ele não queira vir para cá, porque por esse valor aí, ele está aqui muito mais perto da Colômbia do que qualquer outra coisa. Mas fala, Cristiano. Tem a questão que é o confronto dos empresários. Isso aí pesa. Tem um outro detalhe que o Pfeiffer, habilidosamente, eu provoquei, mas ele não veio. E a videoconferência no meio da tarde, Pfeiffer? Teve uma reunião ontem à tarde e foi o que eu disse, houve um estremecimento, aumentou-se o tom de voz num momento de discussão. Mas aí a respeito é que de... Como é que foi o estremecimento? Não, foi em relação a pagamento de luvas. Estava se discutindo um prazo para pagamento de luva, que é praxe em negociação, seria parcelado, enfim, e o Grêmio estava tentando de um jeito, ele estava tentando de um outro jeito. E foi um momento em que ele subiu o tom de voz do tipo assim, se não tem dinheiro, sai da negociação. Foi o momento que o Grêmio disse, então, se essa é a postura, estamos saindo da negociação. E aí ele teria dito alguma coisa, daquele quando tu esquenta a cabeça e tu acaba soltando alguma palavra que tu não deveria, e o presidente está de mimimi. mimimi. Mais ou menos isso. O presidente acabou vindo e não gostou da postura. E aí, mais tarde, por volta das 7 da noite, a direção do Grêmio entrou. Aí não foi o presidente Romildo, entrou em contato com ele e disse: o negócio está cancelado. Só não vamos esquecer que o André Cury já tinha uma divergência com o presidente Romildo, porque o André Cury é representante do Barcelona no Brasil. E na venda do Arthur, teve um estremecimento do empresário André Cury com o presidente Romildo. Então, essa relação de amor e ódio aí, ela já vem de algum tempo. Agora a situação é a seguinte, por que é que eu falei antes de eventual blefe de um lado ou de outro e justifiquei e mencionei que o Grêmio, caso estivesse blefando, que não é o caso, ele pelo menos estaria blefando com uma carta boa. Porque a carta do Grêmio é muito simples, chama-se dinheiro. O Grêmio deu uma prova, o Grêmio se apresentou para o mercado da seguinte forma: eu tô com dinheiro, eu tô com a munição, eu tô para investir. Então os empresários nesse momento, e eu tenho certeza que o que deve ter recebido de ligação, e até agora, presidente Romildo, Amodeu e o próprio Renato, de empresário oferecendo jogador, é uma grandeza, porque o Grêmio mostrou para o mercado claramente que o Grêmio quer fazer uma grande contratação. O Grêmio não está indicando para o mercado que ele vai contratar o reserva do Boa Esporte, que ele vai contratar uma aposta de 18 anos do Nova Iguaçu. Não. O Grêmio foi atrás do Borré e ofereceu um caminhão de dinheiro pelo Rafael Santos Borré.
Então o Grêmio indicou claramente para o mercado o seguinte: eu quero uma grande contratação, apresentem-me opções. E o mercado responde muito rápido a isso. Então eu não tenho nenhuma dúvida que presidente Romildo, que Carlos Amodeu, que Renato estão recebendo ligações aos montes agora do pessoal que sabe que a negociação com o Borré melou e tá todo mundo atrás de uma lasquinha. O Grêmio tá com dinheiro. E agora vão começar a oferecer jogadores de ponta pro Grêmio. Com base nas informações, Oliveira, raciocínio que faço. Fizeram um acerto, vamos lá, vamos mandar o papel, tá aqui o pré-contrato, assina aí, confirma que nós estamos ajustados para iniciar um contrato efetivo a partir do dia tal. Passou o tempo, foi encaminhado o contrato na forma virtual, digitaliza, assina e nos manda. Aí, nesse meio tempo, o Grêmio disse assim: escuta, quem sabe nós parcelamos esses 34 milhões que temos que te dar de luvas aí de entrada, de sinal. Aí ele disse assim: não, eu quero à vista. Zé. Mas eu quero esperar 10 dias para assinar também o papel. Os dois teriam, cada um, por sua razão, mudado aquela conversa inicial pelo que eu estou ouvindo, pelo que eu estou percebendo. É próximo a isso, Eu também interpreto dessa maneira, que o Grêmio pode ter dado um tiro muito alto e tentar rever a situação, da mesma forma que aí a gente vai para aquele princípio do aceite do Borré. Isso que desencadeou toda essa situação, toda essa celeuma, porque o empresário talvez tenha visto ali a possibilidade de querer crescer ainda mais o negócio, aumentar ainda mais a situação do negócio, e aí encalacrar o Grêmio de alguma maneira nessa questão financeira. O empresário quis aumentar a pedida e o Grêmio não entrou. E claro, esse detalhe aí da chamada de vídeo, da videoconferência, o cara quis complicar ainda mais, e o presidente do Grêmio está mais do que certo, que trate com outros empresários de melhor tom, de melhor negociação, e aí busque talvez outro jogador. O Pfeiffer pra gente... Ele largou, só para aproveitar o Pfeiffer ainda aqui com a gente, Zé, ele largou essa do presidente de mimimi sem saber que o presidente estava na sala, é isso? É, mais ou menos isso, que ele imaginou que já não estava mais com o presidente. Eu não sei se o presidente ouviu, eu não sei se ele ouviu ou se foi repassado para ele, mas ele, pelo que eu entendi, o presidente ouviu que ele ficou magoadinho, mais ou menos nesse sentido, assim. Isso aí me lembra, sabe o quê, cara? Eu acho que todos vocês aqui viram aquela série Narcos, a hora que os caras vão matar um lá e o cara, não, mas vocês estão errados, Pablo Escobar ele não tem pra onde ir, ele tá lascado. E aí no final aparece Pablo Escobar: pois não, bom dia. É mais ou menos isso. Não, o presidente tá enlouquecido, presidente. Bom dia, Guri, tudo bem? Aquela vacilada de teletrabalho, de home office, né? Rolou aí. Mas, o Pfeiffer, repito a pergunta anterior. Qual é o próximo nome? Olha, Zé, eu tô ainda em busca do próximo nome, tá? Mas 2 já foram descartados, que são os nomes que estão circulando forte nas redes sociais. O torcedor tem enlouquecido com 2 nomes. Primeiro é o Roger Guedes. O Roger Guedes, ele é um nome que ele vai se distanciando cada vez mais, porque ele tem contrato com o Shandong Luneng ainda até metade do ano que vem. Ele quer sair de lá, mas não consegue, porque os valores são altos. E o salário do Roger Guedes, ele está em 3,5 milhões de reais. Então, maior que o Douglas Costa? Maior que o do Douglas Costa. Ele recebe na China mais do que o Douglas Costa recebe na Europa. E o outro nome é o Alex Teixeira. Esse nome o Grêmio procurou, mas não foi agora. O Grêmio já procurou há alguns dias, talvez algumas semanas, inclusive. E o Alex Teixeira, ele está sem clube nesse momento, porque o clube que ele atuava lá na China, onde ele foi campeão, inclusive, decretou falência, o clube fechou. Ele ficou livre no mercado. Só que ele disse que não tem nenhum desejo de voltar para o futebol brasileiro nesse momento. Ele imagina que aos 30 anos ele ainda tem chance de assinar com o futebol da Europa. E para assinar com o clube brasileiro, ele disse que não assinaria por menos de 2 milhões de reais por mês. Então também é um jogador que o Grêmio não avançou em nenhuma negociação. Tem um jogador que o Grêmio busca, eu sei que houve conversa, mas assim, é aquela conversa mais para saber, talvez até para agitar um pouco o mercado, para sacudir um pouquinho a situação, que é o Pedro do Flamengo.
Mas assim, o Flamengo acabou de comprar o Pedro, exerceu o direito de compra do Pedro no meio do ano passado. Então, só que ele está insatisfeito com a reserva no Flamengo. Mas é uma situação bem diferente, bem complicada, mas houve uma movimentação, uma espécie de liga lá, vamos ver qual é a situação, para tentar movimentar o mercado, bem essa expressão. O que dá para dizer é que Grêmio e Douglas Costa estão alinhados, está tudo meio que encaminhado. Ontem o Douglas recebeu mais um telefonema do Grêmio, e o Grêmio está em constante contato com o Douglas Costa, mas agora depende muito mais da Juventus do que qualquer outra coisa. Grêmio e Douglas Costa já está tudo bem alinhado, mas falta saber como a Juventus vai trabalhar essa situação a partir de junho, quando terminar o contrato de empréstimo dele com o Bayern de Munique. Então, Douglas Costa, provavelmente a partir de agosto, e vai ter um outro nome. Mas esses dois nomes que estão sendo muito citados nas redes sociais, aí, que são os casos do Roger Guedes e do Alex Teixeira, é claro que nada é definitivo, mas por enquanto eu descartaria. Muito bom, são 11 da manhã. O Douglas Costa, Zeldo, só rapidinho, o Douglas Costa em relação ao Borré, diferente do Borré, está com vontade de jogar no Grêmio, isso aí é muito importante. 11h39, a hora certa é Carrefour, nós temos um intervalo para fazer, pois não? Rapidinho, eu sei que tem intervalo, eu só queria agora puxar a brasa pro assado da reportagem. Parabéns, viu, Rafael Pfeiffer? Parabéns. Vamos lá, padrinho, vamos lá. Vives um grande momento, porque se eu for esperar, a reportagem que mete o pé na lama, mete a mão na cumbuca, fica recebendo ligação de empresário à meia-noite, ou de dirigente, eu estou tentando puxar pela memória a frase de George Orwell, acho que foi, jornalismo é dar luz àquilo que as pessoas não querem ver, algo assim. Bom, enfim, em algum momento eu vou lembrar, mas isto que se fez, de descobrir a questão dos empresários, os detalhes da reunião de como foi, as manifestações pontuais, isso só dá credibilidade e engrandece a informação. É só isso que eu queria dizer, Zé, viu? Não é por nada que o Pfeiffer é minha bússola no Grêmio. A gente usa uma expressão no direito, dá verossimilhança às informações, né? Dá uma aparência de verdade no que nós estamos dizendo, a partir desse envolvimento direto com as fontes que estão negociando. Obrigado, Pfeiffer. Valeu, volto mais tarde no Repórter Esportivo ou a qualquer momento em edição extraordinária, né? Não me briga com os caras aí, tá, Alemão? Relaxa. Você não briga com ninguém, Zé? Pelo contrário, tem que brigar. Chapa branquismo é que não briga. Meu querido, vem cá, meu querido, bonitinho, vem cá. Não, mete a mão na cumbuca, parceiro. Mete o pé na porta. Se tiver que despertar às 3 da manhã, vambora. Tu tá completamente equivocado. Não estou equivocado. Tem várias formas de chegar a um resultado final. Uma delas é a truculência, a outra é a negociação. Não, mas não é questão de truculência. Veja bem, eu não estou dizendo para ele ir lá e dar um soco na cara dele. Eu estou dizendo que, se em nome da informação com credibilidade a fonte se revoltar, é um problema da fonte. A tua informação está certa. É isso que eu estou dizendo. Se vamos brigar pelo verdadeiro e real jornalismo. Não é essa viadagem aí de a sunguinha dele é rosinha, ele joga com a meinha assim. Isso aí é brabão, Cristiano, mas que gaúcho bem brabo, Cristiano. Tá bom, vocês que estão certos, eu estou errado. Zé, deixa eu só trazer a última só, e essa aí tá também trabalhada aí com o Cristiano. O Grêmio tem um novo representante no Conselho da Arena. Foi indicado o ex-CEO do Grêmio, o Gustavo Zanchi. Ele é o novo representante do Grêmio no Conselho da Arena. Pois é, eu só queria aproveitar, eu sei que tem um intervalo, mas esse gancho eu não posso deixar passar. Inclusive está na coluna do Wiltor. O Gustavo Zanchi, que agora é CEO da Arena, deu um comichão na reunião do Conselho quando foi indicado o Gustavo Zanchi, porque o Gustavo Zanchi era o CEO do Grêmio quando o Grêmio atrasou uma parcela do Kleber Gladiador, e aí deu uma multa por atrasar a parcela de pagamento de acordo de trabalho, deu uma multa de quase 3 milhões de reais.
E aí, meu amigo, o que aconteceu? O presidente Romildo abriu uma sindicância dentro do clube para ver por que e quem atrasou essa parcela. O Gustavo Zanchi, que era o CEO, foi investigado. E tinha também o diretor financeiro, o Mauro Rosito, que além de ter sido investigado, foi responsabilizado pelo atraso da parcela e foi demitido. Só que o Mauro Rosito, além de ser diretor financeiro, era também diretor sindical. Tem um detalhe interessante aí. Foi investigado, foi para a justiça e foi provado que o Mauro Rosito não tinha culpa. Caiu a culpa em cima do CEO, Gustavo Zanchi, que acabou sendo afastado. E o Mauro Rosito teve que ser reintegrado ao Grêmio. Hoje ele está lá escanteado no Grêmio, porque a justiça determinou que ele fosse reintegrado. Só que não passa absolutamente nada pelo Mauro Rosito. Ele está lá cumprindo hora, cumprindo tabela, enfim, fica lá porque a justiça mandou. E o Gustavo Zanchi, que era o CEO, conselheiro do Grêmio ainda, foi eleito na última reunião para ser conselheiro representando o Grêmio na questão Arena. Essas coisas é que é preciso. Isso está tudo explicadinho aí no blog e acho que na coluna do Wilton hoje no Correio do Povo. E eu tinha essa informação desde ontem. Então, tem coisas que o Grêmio precisa esclarecer e definir. Aquilo que o Oliveira fala do improviso no futebol, ela tem que ser definida logo. Ou o CEO Carlos Amodeu sai do cargo de CEO do clube e passa a ser executivo de futebol, que é o grande sonho dele, e o Grêmio contrata um novo CEO, ou o Grêmio contrata um novo executivo de futebol para a vaga que está em aberto desde a saída do Klaus Câmara. Isso tem que ser definido também. Aliás, quando o Grêmio contratou o Klaus Câmara, por indicação do Carlos Amodeu, porque o Grêmio estava acertando com o Luiz Vivian, que já havia trabalhado no Grêmio e hoje está na CBF, o Klaus Câmara barrou o Luiz Vivian, o Amodeu barrou o Vivian e colocou o Klaus Câmara para ser os olhos do Amodeu no futebol. E aí os dois acabaram em um determinado momento da linha do tempo se estressando. Foi quando tinha também o estresse do Renato com o Carlos Amodeu. E aí o Klaus Câmara passou mais para o lado do futebol e deu uma abandonada no Carlos Amodeu. O último ato de Klaus Câmara foi cumprir uma determinação que vem do CEO, que era a demissão da comissão técnica que o Renato queria, que era ali o Rogerão, o Rogerinho e tudo mais. Feito isso, quem foi demitido foi o Klaus Câmara. Enfim, essas coisas tem que se dar luz. Isso é brigar pela informação, Zé, não é dar soco em ninguém, é só brigar pela informação. E aí, o que o Oliveira fala do improviso tem que ser definido. O presidente vai acumular como vice de futebol? Já fez isso antes, mas ele vai acumular? Dá para fazer isso? Quem é que é o executivo de futebol? Vai contratar um novo executivo ou vai passar o seu dedo? Define. O CEO passa a ser o executivo de futebol, vai contratar. Foi ele quem apresentou o Rafinha, o Carlos Amodeu. Sorrisão bonito, toma aqui a camisa. Só que como executivo de futebol, vai ter que vir para a vitrine. Vai ter que ser vidro. Porque ele vai ter que vir da coletiva, ter que dar entrevista. Por que contratou fulano? Por que pagou Beltrano? Por que o time não joga? Quem é que manda? É o Renato ou o futebol, o diretor? Aí ele vai ter que se expor. E eu acho que pro Amodeu, ele não gosta muito de se expor, não é vantagem. E eu acho que ele pensa isso também. Agora tá muito como? Não, sou o CEO, tô aqui quebrando um galho. Define logo, pô. Ou é executivo ou é CEO, ou contrato executivo. Intervalo, já voltamos. Retomando aqui pela Rádio Guaíba, com 9 minutos faltando para o meio-dia, o nosso Ganhando o Jogo, debatendo o futebol, debatendo as coisas do futebol, na companhia dessa querida audiência da Rádio Guaíba. Eu não atendi no primeiro bloco os ouvintes, a gente foi avançando e o debate estava muito bom, as informações estavam muito boas, então atendo agora nessa volta, quando possível, alguns recados. O Pfeiffer já não está mais conosco, mas ele já esgotou as informações a respeito daqueles possíveis nomes que poderão entrar nessa vaga que o Grêmio estava pretendendo preencher com o Rafael dos Santos Borré. Esse aqui é o... Como talenta a nossa internet aqui agora, tá travando tudo. O Gilberto Dutra é daqueles ouvintes que tá sempre conosco. Ele tá dizendo: bom dia, Zé Aldo e amigos. Como gremista... Mas tu não é radialista, colega? Como gremista, 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 mas tu não é radialista, colega?
Ele é radialista? Eu achei que ele era radialista, ele tá com o microfone aqui. Como ele vai falar como gremista. Mas não tem radialista gremista. Como o gremista, fico feliz com a não contratação do Borré. Para ele jogar, Renato teria que mudar o esquema e não sei se iria conseguir. Acabaríamos com 2 milhões na reserva. Tenho certeza que os colegas podem citar no mínimo 5 jogadores melhores e mais baratos. Douglas Costa também é muito dinheiro para um jogador que vive machucado. Abraços do ouvinte Gilberto Dutra. Ele diz que é jornalista e ele é gremista. Obrigado, Gilberto. Pois é. Eu posso, acho que eu tô enganado, mas vamos lá. O nosso Pfeiffer é Rafael dos Santos Pfeiffer, né? Por uma questão de sobrenome ali, quase não levou uma barca aí de milhões, hein? Ah, do Borré. Eu brinquei com ele no Repórter Esportivo esses dias. Do Rafael Santos Pfeiffer trazer as informações do Rafael Santos Borré. Isso, boa. O Kubiak está dizendo, não vai ter lugar para Patrick nesse time de qualidade. Ele é jogador de força, mas de pouca qualidade e inteligência e lento. É o Diego Kubiak falando já sobre o Inter. Patrick? Ele fala a chegada do Palácio. O Patrick foi o melhor jogador do Inter no Campeonato Brasileiro, que por 1 ponto não foi campeão. Eu acho que burro, o que mais que ele falou ali? Não, ele não falou burro. Acho que não falou. Mas deu a entender. Chamou o Patrick de burro. Não, ele falou burro, sim, disse que não tem inteligência. Não vai ter lugar pro Patrick nesse time de qualidade. Ele é um jogador de força, mas de pouca qualidade e inteligência. É lento, diz o Kubiak. Bom, é a manifestação do nosso... É um baita jogador. É o pensamento dele, mas na minha avaliação bem equivocado. O Carlos, sim, mas assim, ó, eu entendi o raciocínio dele. O que ele tá dizendo é que a qualidade do ataque agora tá ficando clara e que vai ter mais dificuldade pro Patrick. O Patrick era o grande nome do ataque, mas agora tem de volta o Guerreiro, se afirmou o Yuri Alberto, tá chegando o Palácios. Então, nesse sentido que me pareceu, ele falou. Mas nenhum deles tira o Patrick do time, a meu ver. Eu não sei por onde vai jogar o Palácios. Ô Zé Aldo, quem é desses caras vai jogar na do Caio Vidal que pode tirar que pode tirar essa posição do jeito que joga o Patrick no Internacional? Olha, é complicado de tirar o cara dali. Ele é muito bom. Eu acho que é uma incompreensão, um certo preconceito com o Patrick, porque ele veio do esporte, já não era mais criança, mas esse jogador, desde que chegou no Inter, ele sempre entra técnico, sai técnico, e ele volta a ser titular, ele é titular e ele dá boa resposta. A conclusão que se pode chegar é que ele é um jogador de qualidade. Tinha um negócio, esse cara veio do Caxias, foi pro Nordeste, um jogador menor, mas não, ele não tem sido menor, ao contrário. O Edenilson também veio do Caxias. Ele tem sido um grande destaque. O Edenilson nem base teve. Ele fez teste no Guarani de Venâncio com 18 anos, do Guarani de Venâncio foi pro Caxias, aí Caxias Corinthians Udinese vem pro Inter. Eu acho que não é questão de pegar, é questão de gosto. O Patrick vai ser titular do Inter. O Patrick foi o melhor jogador do Inter no Brasileiro de 2020. O Patrick vai ser titular. Agora, daqui a pouco, ele pode, por uma questão do técnico, que já deixou claro que vai mudar o time conforme o adversário, o Patrick ficar no banco e jogar outro. É um novo conceito que está acontecendo no Internacional. O torcedor faz o time ideal. O time ideal é esse. Esse time ideal pode, em 2 rodadas, não atuar. Não é porque vai ter gente machucada, porque daqui a pouco o treinador entende que precisa mudar a característica de jogo conforme o adversário. Então, o torcedor que ainda não entendeu, por favor, entenda. Existe uma nova metodologia de trabalho, um novo conceito de futebol que está sendo colocado no Inter. É isso que o torcedor tem que entender. Às vezes o seu jogador preferido, o seu time ideal, não vai figurar por uma série de jogos. É assim. Eu só queria mandar um grande abraço, tá? Permita. Edu César. Conhece ele, não? Nosso ídolo. Poxa vida, isso aí é um cara, ele é uma enciclopédia com pernas. Mandou aqui, a frase é: jornalismo é publicar o que alguém não quer que seja publicado. Todo o resto é publicidade. Muitos acreditam a George Orwell, mas a frase foi dita por William Randolph Hearst. Muito obrigado, Edu César. Era esta frase que eu queria lembrar
num outro momento. E eu não briguei com o Zé, viu? Fiquem tranquilos, eu não briguei com o Zé. Isso aqui é um programa de debate, existe divergência. Não. Entre nós não tem isso aí. A gente é que nem um casal que se dá bem, somos amigos que nos damos bem, a gente discute, diverge. Inclusive, bom frisar, inclusive somos um casal e quase entramos em conexão no Rio de Janeiro na última viagem. Não tem nada disso. Quando nos colocaram no quarto com uma cama de casal. Aí eu desci na recepção e disse: olha, meu companheiro, tem alguma coisa errada aqui, porque nos colocaram numa cama de casal. E o cara da recepção olhou pro mensageiro que leva as malas e disse assim: Orestes, bem que eu vi que esses dois não tinham pinta, mas estava aqui na reserva cama de casal. Mas bem que eu vi que eles aqui, não eram Lessie, eles são Pitbull. Não, eu tô mentindo, Zé? Eu ouvi, tu me relatou, mas eu não estava presente. Foi. Mas o rapaz que arrumou a cama, ele ria bastante. Orestes, eu vou ter que fazer um intervalo, por favor. Não, só rapidinho, 1 minuto. Oi, Orestes. Não, só 1 minuto. Ninguém vai bater o recorde meu e do Jason Lisboa. Nos colocaram no motel. Não, mas nós dormimos numa cama de casal no motel, meu padrinho. Na final. Isso é verdade. Eu e tu. Na final, Grêmio e Penharol, lembra? Opa! Claro. Padrinho e afilhado, o que tem? E aí? Família? Era o narrador e o comentarista naquele jogo, né? Claro, exatamente. E aí? Mas era uma rádio pequena, uma outra realidade financeira, e era o que nos tocava, né? E bem felizes nós estávamos. E foi conchinha? Tua conversa, cara. Eu já usei o ativo. E o ativo, ele dá um ganho. Tá me olhando com esse olhar. Os caras resolveram tirar onda hoje. Bem, olha aqui, gente, vai render o assunto do Patrick, hein? Vai render o assunto do Patrick, porque tem mais recados aqui e tem uma linha que segue aquele primeiro ouvinte. Então nós vamos, depois do noticiário, voltar nesse tema aí. Fala, Magno. Nada me tira agora da minha mente que toda essa questão envolvendo a veraneio é pro casamento de vocês. Não. É que a gente discute como amigo, mas a gente sabe que vai terminar a discussão e a amizade vai continuar e o respeito também, é nesse sentido que eu digo. O Cristiano termina aquelas conversas duras comigo, depois ele me ligou a cabeça, vamos almoçar. E é isso, a gente é amigo, nos damos bem, ele é meu cliente, nós desenvolvemos uma relação de proximidade, desde a minha chegada à Rádio Guaíba, ele tem sempre me tratado com muita educação, e isso não impede que a gente discuta e discorde muito, às vezes eu xingo ele também, claro, eu fico meio distante xingando. Sendo que tu queria minha cabeça, Guimarães, esse cara é muito bravo, não dá. Não diz isso que os caras vão acreditar que é verdade. Tá chegando aqui o Guilherme Kepler para a apresentação das notícias, agora da edição do meio-dia do Guaíba Notícias, e depois voltamos para o debate do Ganhão do Jogo. Disse que tinha esquentado a questão envolvendo o Patrick, porque tem muita gente aqui se manifestando em torno do tema do Patrick. Teve um que disse ali que quando voltar o Bosquilha, aí o Patrick não tem lugar mesmo. E foi se prorrogando o debate. Esse aqui, professor Fernando Braz. Vou começar dele para trás, porque o assunto tá dominando. Bom dia, o Patrick só foi titular porque o Bosquilha lesionou. O Patrick é um jogador esforçado, nada mais que isso. Não colabora com o grupo porque não quer jogar em outra posição e bater o pé, diz ele. E foi a primeira manifestação que abriu essa sequência. Bom dia, o Patrick não pode ser potencializado com o novo modo de jogar. Grande abraço, Rodrigo Mendes da Vila Ipiranga. Esse vai mais. Zé Aldo manda um abraço pro meu sogro. Ele é genro do Beto Ganso, diz ele, que foi vacinado essa semana. Eliane Melo e Silva, São José. É a dona Eliane que tá mandando mensagem lá de São José, Santa Catarina, e o sogro da dona Eliane é o seu Beto Ganso, um ouvinte nosso de sempre. Parabéns, seu Beto. Tamo vacinado, tamo grandão. Luciano Lima Cruz Alta. Não vale o Grêmio tentar Pedro e Claudinho com esses 120 milhões? O Pfeiffer já falou, o Grêmio até tentou o Pedro, mas parece que é uma tentativa assim meio que para dizer estamos aqui. Então o Borré também não vem? O que acontece? É incompetência para negociar? O que é? Diz o Wagner Saraiva. Alguém disse que, peraí, errei de rádio. Jorge Mendes, Novo Hamburgo.
O Patrick não é solidário com o time, voltamos ao tema. Fica com a bola até perder. Tem que sair do time e do clube, diz o Jorge Mendes. Olha o Jorge Mendes. Nossa. Bom dia, Zé Aldo. O Patrick é um ótimo jogador. Eu discordo do ouvinte Paulo Pontes da Lomba Grande, Novo Hamburgo. Esse outro aqui. Patrick não pode ser titular. Bosquilha é mais jogador. E por aí nós vamos. Patrick é o tema. Tá, mas, Zé, permita só rapidinho. O Bosquilha ainda vai levar bastante tempo até reunir condições de atuar. E até lá é o Patrick. Um outro ouvinte disse, o Patrick não aceita jogar em outra posição. De onde é que ele tirou isso? O Patrick até de lateral jogou no Inter em um determinado momento, durante um jogo. Ele já inverteu de lado, saiu da esquerda para jogar na direita, acho que foi Inter e Vasco, que o Maurício entrou. Enfim, tem que dizer assim, ele não aceita jogar. Que não aceita jogar. Mas aí é a opinião de cada um, né? Opinião todo mundo tem, é que nem nariz, todo mundo tem. Diferente, mas tem. Agora não dá para se dizer que o Patrick de uma hora para outra ele não presta. O Patrick é bom jogador. O Patrick é uma bela alternativa que o Inter tem. Não presta, porque nesse esquema do Miguel Ángel Ramírez, ele não... Deixa o Miguel trabalhar. Silva. O Miguel tá potencializando aí o Zé Gabriel, o Nonato, essa galera. Vamos ver o que vai acontecer. Eu sempre fui um grande crítico, e serei, quando necessário, do Patrick. Quando ele só se preocupava em cavar falta, em dar bundada no adversário, em reclamar com o árbitro. Ali ele não servia, de forma alguma. Mais atrapalhava do que ajudava o meio de ataque do Inter. Quando ele se conscientizou, ou quando alguém chegou nele e disse para ele baixar a cabeça e jogar, foi o principal nome do Inter no Campeonato Brasileiro. Mais do que Galhardo, que foi num período, mais do que Yuri Alberto, que foi num período, o próprio Edenilson nessas últimas rodadas, que também cresceu muito. O Patrick sempre foi aquele que manteve uma regularidade, manteve uma média boa e até ótima em alguns jogos. Esse Patrick serve. Aquele anterior não, isso eu concordo. Agora, até o Bosquilha voltar, vamos aguardar. É o Patrick. Não vejo um Palácio tirando o Patrick do time, um Galhardo tirando o Patrick do time, o Yuri Alberto tirando o Patrick do time. Até lá é com ele. E vai responder. Corresponder, né? Eu tô impressionado, gente. O Patrick ganhou 2 títulos na carreira inteira. Vocês consideram ele um Modric brasileiro, diz o Jonas de São Leopoldo. Tá bom, eu acho, sinceramente. É só me dizer, o Cristiano Silva, é só apontar quem jogou mais que o Patrick ao longo de 2020 e esse pedaço de 21 no Internacional. Só isso. Horst Amontes, Patrick é um jogador decisivo, ele é fundamental. O outro aqui, Patrick, bom fazer os pila. Troco agora pelo Felipe Melo e pago um pastel com café no Salgado Filho. Quem é que tá dizendo isso? Nosso ouvinte Antônio, do Montserrat. Mas beleza, é aquilo que eu disse. Eu quero agora falar do Inter, se tu me permites, das coisas que a gente acompanha no dia a dia. O Patrick é um cara importante, ponto. Ele não ganhou o título, mas pode ganhar, quase ganhou com o Inter. Simples. Eu percebo na fala dos ouvintes um certo preconceito. Só jogou no Caxias, foi pro Nordeste, não presta. Nunca ganhou título, não presta. O Abel Braga, até ganhar em 2006, ele era taxado de pé frio que só chegava em vice como técnico. Aí ganhou Libertadores, ganhou Mundial, agora é o grande Abel. E ele é o grande Abel, então essas coisas, não ganhou, mas vai ganhar um dia, cara. Pode ser no Inter, pode ser fora do Inter. Pronto. Mas sabe, ele dentro de campo, ele é um excelente jogador, ele corresponde. Edenilson corresponde. Vitor Cuesta é zagueiro, Moledo era o zagueiro lá do Cuesta, fazia uma bela defesa. O torcedor do Inter, ele é muito chato, cara. É muito chato. Isso eu disse, ele tem acho que... Ele é depressivo e ele gosta de avacalhar aquilo que ele tem do seu produto. Cristiano. Quantas e quantas vezes o Patrick foi escolhido o craque, o destaque dos jogos? Pensa bem, várias vezes. Isso aí é jogador que sabe o que está fazendo, é um excelente jogador. Magno. Quantos títulos Cláudio André Mergen Tafarel ganhou no Internacional? Evidente, respeito àqueles que têm traumas em relação aos chutes de Jorge Veras. Eu conheço algumas pessoas que têm traumas quanto a isso, mas quantos títulos... Eu tenho esse trauma.
Exato, o recado é para ti. Quantos títulos o Tafarel ganhou no Internacional? Em 5 anos no Internacional. Quantidade de títulos. Ele não ganhou nenhum título. Não ganhou nenhum título e falhava nos grenais. Mas aí eu vou dizer que ele não é um bom goleiro, é um excelente goleiro. Um dos melhores goleiros que o Brasil já teve. Mas não ganhou. Simples, sabe? Agora começar a avacalhar. E quando eu digo que o torcedor colorado é chato, porque eu sou torcedor colorado. Não vem depois querer encher meu saco. O Cristiano está me ofendendo. Se você não é, não veste a carapuça. Pronto. Mas que o torcedor gosta de depreciar o clube, de avacalhar. Eu disse isso em situações dentro de campo. Aí agora vai perder pro Goiás, porque tem que perder pro Goiás. Aí até que perde, né? Perdeu pro Sport. Sabe? Parem com isso. Deixa o Miguel Ángel Ramírez trabalhar, ver o que ele tem, como é que ele vai fazer com o Patrick, aonde ele vai botar o Patrick. O Patrick é bom jogador. Deixa trabalhar. Deixa. Se ele jogar mal, a gente critica. Jogou mal, pontualmente. Teve uma sequência ruim. É simples. Tem um outro fenômeno se identificando aqui. A dona Cris Colorada diz e me ocorre isso. Patrick e Edenilson são símbolos da derrota. O ciclo das derrotas, lembremos os longos anos que o Grêmio não ganhava, esse ciclo prestou para queimar muita gente boa, estigmatizar muita gente boa, até que vem as vitórias e aquilo vira tudo. Então, talvez seja por aí. Então o que faz? Talvez seja por aí. Alô, Cris Colorada, manda todo mundo embora. Porque desse grupo aí no Internacional ninguém ganhou. Manda todo mundo embora. Olha, manda todo mundo embora e contrata novos jogadores. Se vai levar por aí, qual foi o último título do Inter? Alguém lembra? Eu não lembro quando foi. Mas eu vou. O Campeonato Gaúcho foi quando o último título do Inter? Eu vou usar a inteligência de Parreira. Ele disse assim: tu não troca um time de uma Copa do Mundo para outra inteiro. É um processo que vai se desenvolvendo e vai se consolidando. O Inter foi vice-campeão da Copa do Brasil no ano, foi vice-campeão brasileiro no outro, mantém os caras e vai ajustando, daqui um pouco, encaixa. Não, mas aí é que tá. Mas é isso que a gente está falando. No entender do torcedor e nesse aspecto eu respeito. O torcedor é apaixonado, tá bom. Manda todo mundo embora, que eles são o símbolo da derrota. Vamos lá, manda todo mundo embora e contrata quem? O torcedor teve um piti quando surgiu uma possibilidade, uma especulação de que o Edenilson poderia ir para o Atlético Mineiro. Olha, o Rodrigo Caetano é um safado, tem os detalhes do contrato. O Edenilson está aqui, foi para o Atlético Mineiro. O nosso pulmão não pode sair. Agora o torcedor está dizendo que o Edenilson é o símbolo da derrota. Vamos definir as coisas. Eu defino. Edenilson, excelente jogador. Patrick, muito bom jogador. Eu defino assim. Essa história que é o símbolo da derrota, é o símbolo da vitória, não cola. Na boa. Numa boa, não cola. Tá, e o dia a dia que pra esses falar? Dois, né? Como é que é? Tu disse assim, não, agora vamos falar do dia a dia. O Patrick é importante, mas vou falar do dia. Mas isso é o dia a dia, isso é o dia a dia. Eles estão lá no dia a dia. Eu entendi que tu ia falar da preparação pro jogo, por isso que eu até fiquei... Preparação, tu quer falar? Não, claro, tem jogo hoje, evidentemente. Eu sinceramente, ontem no Repórter Esportivo falei pro Oliveira, o time hoje vai ser misto, tá? Mas eu acho que em algum momento do jogo, ele vai colocar a equipe titular em campo. Desconfio disso. O Palácios começa ou entra? O Palácio saiu o nome no bid, ele deve começar no banco. É difícil tu especular uma equipe com Miguel Ángel Ramírez. É difícil, ainda mais nesse momento de teste. Mas eu acredito que o Palácios deve começar no banco, mas ele vai entrar porque tem que pegar ritmo de jogo e tal. Acho que o Palácios, para o Grenal, já acho que ele é uma possibilidade forte de começar. Ontem eu até falei para o Oliveira que para mim é mais fácil projetar o time do Grenal que projetar o time de hoje. E quando eu digo que em algum momento ele possa colocar a equipe do Grenal em campo hoje, é só a gente prestar atenção nas modificações que ele vai fazer, evidentemente deixando claro que se tiver necessidade de lesão ou cartão, alguma coisa no decorrer do jogo, isso aí muda, cai por terra. E o goleiro, né? O goleiro hoje é o Daniel. A
acredito que o goleiro do Grenal será o Lomba. Então, com exceção do goleiro, os outros 10, eu acho que em algum momento, com essa possibilidade de 5 trocas, ele vai colocar a equipe principal. Mas olha... na minha cabeça, Zé, a equipe principal do Inter, hoje, ela tem algumas dúvidas, mas vamos lá. É Lomba, Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés. Moisés não joga hoje porque está no DM, mas está sendo preparado para o Clássico Grenal. Acho que a linha defensiva é essa. Dourado, Edenilson, Patrick na esquerda, aí na direita pode ser Praxedes, pode ser o Palácios, pode ser, enfim, mas pode ser o Maurício, e lá na frente Guerreiro, e aí pode ser Yuri Alberto, pode ser Caio Vidal, pode ser Palácios, e tu vê que eu não estou citando o Thiago Galhardo, que há 3 meses atrás era o expoente do Inter, a grande figura e goleador do brasileiro. Eu imagino que seja por aí que o Miguel Ángel Ramírez esteja pensando num time principal. Lembrando que esta comissão técnica troca, e a ideia é trocar o time conforme a necessidade e conforme o adversário. Eu não sei, não é uma divergência apenas pela divergência. Eu tenho a impressão que, pelo que a gente acompanha do trabalho já de algum tempo do Ramírez, ele gosta de um goleiro que jogue com os pés, que tenha uma aptidão para jogar com os pés. E dos 3 goleiros do Inter, até aqui, pelo que se percebeu, o que melhor tem aptidão para o trabalho com os pés, para funcionar como líbero, para sair jogando, é o Danilo Fernandes. Então eu desconfio que esse vai ser o escolhido para. Não, pode até ser, Zé, mas só que o Danilo está no DM. Ele tomou uma pancada na região lombar, está com desconforto e ele não vem treinando. Eu estou dizendo time para o Grenal. Essa questão do goleiro, não sei. O Danilo tem um problema que é o seguinte: eu acho ele um goleiro bom, só que ele demora no DM mais tempo que os outros, normalmente. Quando ele entra para o DM, não é para ficar pouco tempo. Tomara que essa lesão aí ele recupere logo e possa ficar à disposição para o Grenal. Enfim, mas como ele não treinou até ontem, hoje é quarta, quinta, sexta, acho que pro Grenal ele não vai. Eu vi que tu fez referência. No jogo de hoje, Vai, Horácio. No jogo de hoje, Zé, eu acredito o seguinte, ó, que nós estaremos assistindo, ouvindo a Rádio Guaíba e vendo o jogo, nós assistiremos algumas novas táticas, algum novo estilo de jogo, alguma nova jogada que o Ramírez vai introduzir no Internacional. Eu acho que esse é o momento para ele mostrar alguma coisa, alguma novidade e mais um pouco de entrosamento do time do Internacional, principalmente para o Clássico Grenal do próximo sábado. Teve alguém que falou sobre isso outro dia, que a ideia de jogo do Ramírez, ela privilegia o coletivo, logo não tem aquela figura de alguém que vá se destacar um mais do que os outros, e que é sempre o jogo coletivo, de troca de passes, em que todo mundo tem o mesmo protagonismo, é que vai pesar. Eu não sei se não é por aí que a gente vai começar a notar. E isso acaba prejudicando um pouco os carregadores de piano, porque diminui a importância dos tradicionais carregadores de piano. E quando falo carregadores de piano, eu lembro muito o Edenilson e lembro muito, sim, o Patrick. Ao invés de 1 ou 2 carregando, todo mundo vai carregar um pouquinho, né? A ideia é de um jogo aproximado, de um jogo de bola curta. E aí, então, os jogadores que têm o trato da bola, que têm a inteligência para fazer esse jogo, acabam tendo uma certa vantagem no processo de formação do time. Ele falou do Maurício, mas o Maurício, por exemplo, é uma coisa dele. Para nós, assim, a gente não vê o Maurício como um protagonista na primeira linha. A gente vai colocar outros jogadores ali naquela função. Ele cresceu em relação ao próprio Maurício. Ele melhorou. As melhores participações do Maurício no Inter, elas estão sendo com o Miguel Ángel Ramírez. Daqui a pouco ele está começando a deslanchar. O próprio Guerreiro, que é um ídolo e que é um jogador, uma referência, se os meninos começarem a funcionar bem, daqui a um pouco ele vai ter dificuldades, porque Yuri Alberto joga muito e é jovem, tem condições de correr bastante o tempo todo. O Carlos Palácios é outro menino.
Se Bosquilha voltar bem também, então daqui um pouco a gente vai ver alguém que nós não imaginávamos jogando de titular. O próprio Maurício, se ele crescer com os outros jovens e o jogo deles der resultado, ele vai ter espaço de preferência nessa nova realidade do Inter. Parece que o técnico não tem compromisso com ninguém, assim, esse aqui é o titular e deu. Ele tem compromisso com o modelo e ele vai treinar o modelo. E quem se adaptar melhor ao modelo vai ter mais espaço. Mas é um jogo em que a ideia do Grenal já está nele, Cristiano. Então é de se imaginar que o Inter vai fazer várias mudanças e preservar jogadores para o Clássico. Não é isso? Não, me parece que sim. É aquilo que eu disse, ele vai em algum momento, imagino eu, nas 5 trocas, colocar o time que ele pretende colocar no Grenal. Eu acho que esse período de experiências ele já está entrando no estágio final. Acho que já deu tempo para ver nos treinamentos e nos jogos que já aconteceram quem ele quer e quem ele não quer. Acho que o Marcos Guilherme já começou a querer perder o espaço aí. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas partidas. Enfim, agora que para mim já está entrando já na parte final das experiências com o que ele projeta de time. E o time o Grenal é diferente de tudo. O Grenal, mesmo sendo por laranja ou valendo só 3 pontos, ele é diferente. Eu acho que para o Inter ele é especial também. É o primeiro Grenal com Alessandro Barcelos como presidente. É o primeiro Grenal como João Patrício como vice de futebol. É o primeiro Grenal como Paulo Brax no Internacional. E é o primeiro Grenal da comissão técnica nova, do Miguel Ángel Ramírez. O que significa dizer? O Cudê, que fez um excelente trabalho no Inter, ele não ganhou Grenal. E às vezes todo mundo pega no pé por causa disso. E o Miguel já sabe que o Grenal é um jogo diferente, tem um peso diferente, pode ser até Grenal amistoso, mas tem um peso diferente. Se ele ganha o Grenal, ele já cria uma casca e aumenta o carinho daqueles que têm carinho por ele, dos torcedores, e pode reverter aqueles que têm um certo nariz torcido com ele. Opa, venceu o Grenal, olha, jogou bem, quem sabe. Agora, se ele inventa de perder o Grenal, ou ser goleado no Grenal, porque isso pode acontecer, embora eu não acredite que vai acontecer, em especial neste clássico, de alguém golear, mas se acontece isso, dele perder e perder feio, aí a pressão aumenta. Mesmo a direção garantindo, e isso está certo a direção, se tem convicção tem que manter, mesmo a direção garantindo Miguel Ángel Ramírez, mas não irá faltar aqueles que pedirão, por exemplo, a cabeça do treinador. Olha aí, jogou mal, não sabe o que é um Grenal. Isso vai acontecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu conheço a aldeia, a nossa querida província de São Pedro. Bom, o Inter é 8 da noite, o Grêmio é 10 da noite, os dois jogam hoje, o Grêmio jogando contra o Grêmio e São Luís de Juí. E no caso, o Internacional, o seu jogo é contra a equipe do Aimoré. São os dois confrontos. São José. O Inter jogando em casa. Qual é o jogo que tu vai narrar, Zé? O meu, eu tenho que estar no estádio às 6 horas. Qual é o jogo que é? É o jogo daqui, né, pô? Não ia São Luís, Juí. Vamos por ordem. Primeiro, o Grêmio joga em Passo Fundo contra o São Luís. Sim. Segundo, é Internacional e São José. Sim. Não é Aimoré. Eu falei Aimoré? Falou Aimoré. Não, Fábio, Samuel, Pablo, Vitor Salinas, Marcelo, Fabiano, tô com o time aqui. Tô com a crônica do Fabrício Falkowski na minha frente, então foi um lapso. Fala, Magno. Não, justamente, Zé. Inter e São José é o jogo de hoje, tá? Viu? Beira-Rio. Não, eu sei que é Beira-Rio. Já tô. Tem que preencher um formulário daqueles todos pra poder entrar no Beira-Rio. Acho que eu não tô sabendo. Isso. Vou chegar às 4, inclusive, tem uma série de acertos aqui e tudo mais. Não, tranquilo. E tô curioso para ver o Palácios, mas eu tô impressionado com a gente não se dá conta disso. O trabalho do Ramírez, ele assumiu, tava vendo aqui a crônica do Falkowski, ele assumiu na 4ª rodada e ele vai pro 5º jogo de invencibilidade, ele tem 100% de aproveitamento. Tá, é gauchão e tudo, mas num começo de trabalho, com experiências e coisa, com o time voltando, problema físico, a tendência é em algum momento se enroscar, perder ponto, não, mas ele tá mantendo 100% de aproveitamento nessa largada. Chama atenção isso, porque ele tá mudando completamente o time do Inter em relação ao que era. Chama atenção, mas tu destacou bem o Campeonato Gaúcho, né?
é o Campeonato Gaúcho. Em alguns momentos o Inter teve até algum tipo de problema contra o Ipiranga, mas venceu 4-2, contra o Pelotas, contra o Caxias. Qual foi o último jogo? Brasil de Pelotas, eu acho que ali foi, eu tenho a partida do Brasil de Pelotas com o pior jogo do Inter com o Miguel Ángel Ramírez, e o Inter venceu, né? Então, é aquilo, é um período de experiência. Vai chegar o momento que vai acertar a mão. Melhorou, tá melhorando. Eu não tenho a capacidade de perceber essas coisas táticas que o Oliveira tem, que o Guimarães, o Gutierrez, saída de 3 e aproximação das linhas. Eu não tenho, confesso, fazer o quê? Não tenho. Mas pelo pouco que eu percebo, existe uma evolução mínima, mas existe. E é muito difícil de uma hora para outra você colocar na cabeça dos jogadores aquilo que pensa o novo técnico, aquilo que ele projeta e aquilo que quer. Eu lembro que foi assim com o Cudê também, que não é a mesma coisa do Miguel Ángel Ramírez, mas era uma novidade. Leva um tempo, leva um certo período de tempo. Por isso que eu acho que o Gauchão é importante. O fato do Inter estar dentro da fase de grupo da Libertadores, até lá leva um tempo legal até jogar, e acho que até lá o Inter vai estar bem melhor. É importante para que o Miguel consiga, e os jogadores principalmente, absorverem o que ele pensa. Carlos da Hípica, antes do intervalo, mais recados aqui, ele está dizendo: será que os mesmos que acham Edenilson e Patrick perdedores pensavam isso de Fernandão e Klemer em 2006? Pois os dois estavam no Inter há 2 e 4 anos respectivamente, tinham perdido Gauchão e Brasileiros. O jogador vai criando casca para ser campeão e o importante é manter o grupo forte, está dizendo o Carlos lá da Hípica. Obrigado, Carlos, obrigado pelo carinho aí na Hípica. O Klemer era chamado de chama-gol, né? Quando chegou no Inter. É um exemplo interessante. Não é craque, mas quem tem no time do Inter é o que ele tá falando? O Patrick. O Patrick é muito bom jogador. Tá dizendo, é o nosso ouvinte, como é o nome dele, vestido aqui, é o Miguel da Rocha Ferreira. Obrigado, Miguel. Mais um aqui. O Miguel é um técnico de menos de 100 jogos como profissional, é uma aposta, mas que é tolerável porque habla. E ganhou jogos aqui mandando no final para uma escalação de cascudos, diz o Douglas. Dando uma cornetada, não está muito confiante, não. Vamos mais. Olha, saiu o que o Galhardo disse para o Borré. Foi divulgado hoje. Acho que o Galhardo deu entrevista lá, enfim. Mas, se tu permitires, Galhardo sobre o tema. O tema de Borré é um tema pessoal, que se tem que tomar o tempo para tomar uma decisão. A única coisa que disse é que se não estava convencido com nada, que não tome nenhuma decisão. Aqui, deixa eu seguir mais, tá aqui no Twitter da La Rede. River vai ser sempre uma possibilidade para Borré. Para desativar sistemas tem que ter uma criatividade. Acho que aqui ele já está falando do jogo. Isso aí. Bem, vamos fazer um intervalo, são 12 horas e 33 minutos, nós estamos com o Ganhando o Jogo pela Guaíba, já voltamos. Retomamos o Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba, ao 12h e 37 minutos, a hora certa é do Carrefour. Eu disse Carrefour, todos merecem o melhor. O programa sempre, quando apresenta as informações dos intervalos da previsão do tempo, o faz para Ponto dos Cafés. Deliciosas bebidas quentes ao simples toque de um botão, variedade de máquinas para atender a todas as necessidades da sua empresa. Marque uma visita pelo 3325.009 e conheça o site pontodoscafés.com.br. Eu sinceramente não esperava que o programa hoje, esse assunto para mim já está superado, mas ele pelo jeito não vai morrer. Eu não esperava que houvesse tanta repercussão para lá e para cá. Agora estou dando uma olhada aqui, também lá no Facebook, todo mundo está falando do tema do Patrick e há uma certa divisão também na questão do Patrick aqui, pelo que estou vendo. Até os gremistas estão interagindo, dizendo que o Patrick é um jogador importante e vi ali que um disse assim, gostaria de ter um Patrick lá no Grêmio. Mas enfim, os ouvintes continuam participando e daqui a pouco a gente volta a atendê-los. Estamos discutindo as questões do futebol. Deixa eu fazer um questionamento. Eu até nem sei, mas quem é mais útil? Patrick ou Jean-Pierre?
Olha, eu não tenho dúvida, para mim o Patrick é mais útil. Mas quem é que tem status de craque? Assim, o Patrick não tem o status de seleção brasileira, não tem a crônica do Tostão, não tem uma hora de bem amigos, aquelas coisas assim voltadas a promover um jogador que é nacionalmente visto como uma promessa. O Patrick nunca foi essa promessa, mas o Patrick, ele dá muito mais retorno pro Inter do que o Jean-Pierre pro Grêmio. Pois é interessante, né? Vou apanhar agora. Uma hora de bem amigos ele teve. O Patrick já teve também aquele incensamento todo? Sim. O Patrick teve, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não estou querendo aqui depreciar o Jean-Pierre. Eu acho que o Jean-Pierre é um bom jogador, assim como eu acho que o Patrick é um bom jogador. Mas eu estou querendo comparar a utilidade do momento. Quem é mais útil? Eu acho que é o Patrick. E eu vou dizer mais, se o presidente do Inter chegasse para o presidente do Grêmio e dissesse assim, quer trocar o Patrick pelo Jean-Pierre, o Grêmio trocaria na hora. O Grêmio quer negociar o Jean-Pierre. Ele não quer fazer como está fazendo com o David Braz, que vai para o Fluminense, com o Vitor Ferraz, que deve ir para o Ceará, que está liberando os goleiros. Não quer fazer como fez com o Tassiano. O Tassiano, gente, foi para o Bahia ontem. A gente nem falou nisso. O Tassiano foi... E o Renato meio que não queria liberar o Tassiano, mas aí o presidente disse, não, ele vai embora. Foi para o Bahia. E olha a festa que fez o torcedor. A ida do Tassiano para o Bahia meio que abafou no coração gremista a não contratação do Borré. O Tassiano também é visto como aquele símbolo de derrotas, o Cristiano. Torcedor tem isso. Ele não é um perna de pau, é um jogador que tem boa técnica. Até um ouvinte brincou aqui, ó. Eu não tô preocupado que melou a negociação do Borré, eu tô preocupado que não mele a negociação do Tassiano. Os caras não querem nem pensar ele voltar pro Grêmio. Tem uma coisa ruim em relação ao Tassiano. Por quê? Porque o Renato teimosamente insistia em colocá-lo. Nós estamos falando de Inter, enfim, estamos falando de dupla Grenal. Há pouco vocês falavam do dirigente, aquele que, por uma negligência lá, acabou dando um prejuízo de 3 milhões no acordo trabalhista do Kleber Gladiador. Todo mundo às vezes erra, não quer dizer que isso sintetize uma carreira toda. Cara, se eu tiver um erro de 3 milhões, por favor... Quanto é que tu acha que custou pro Grêmio colocar aquele goleiro que se jogava pra dentro do gol com a bola nas finais da Copa do Brasil nos 2 jogos? Tem algum time verdadeiramente interessado, falando do Red Bull, em relação ao Jean-Pierre ou não? Não, o Red Bull, a informação que se tem é que o Grêmio ofereceu para tentar daqui a pouco contratar o Claudinho. Tentou botar o Jean-Pierre no circuito e o Red Bull disse que não tem interesse no Jean-Pierre, que não é um jogador de intensidade. É um bom jogador, mas não é de intensidade. Agora o Grêmio quer colocar, o Grêmio meio que já perdeu as esperanças com o Jean-Pierre. Aquilo que eu disse, é diferente, está numa prateleira diferente em relação ao Paulo Vitor, Vanderlei, Paulo Miranda, David Braz, Michel, Everton, atacante, está diferente. O Jean-Pierre tem valor de mercado. Os outros o Grêmio faz que, olha, tu quer ir embora, eu te pago aqui, vai embora. Ou te libero de graça, o David Braz vai de graça pro Fluminense. O Grêmio não vai fazer força ou não vai pedir uma compensação para liberar esses jogadores. Quer aliviar a folha e libera. Acho que vai ser difícil liberar o Paulo Vitor, tem contrato até o final de 22. Ele ganha bem. O Vanderlei ganha bem, tanto é que não foi pro Vasco, o Juventude deu uma sondada, ele não quis ir, porque ele ganha bem no Grêmio. Então, aí já é mais complicado. Daqui a pouco eles vão achar mais interessante uma rescisão contratual para faturar mais. E aí, na rescisão contratual, é que o Grêmio se lasca, né? Porque vai gastar mais. O Tassiano já foi, ainda falta o Alisson, pelo amor de Deus. É o Tavares de Canoas dizendo isso. E o outro aqui de Curitiba, o Éder, diz, o que aconteceu com o Patrick? Avisa para quem chegou agora. Não aconteceu nada, é só uma discussão da importância do Patrick no Inter, que para alguns é um jogador apenas esforçado que tem que ir embora, e que para outros é um jogador essencial no time do Inter. É essa a discussão, Éder. Obrigado pela tua audiência aí em Curitiba. Essa é uma situação, o Cristiano, que o tempo vai oferecer uma visão mais clara, mas a realidade é que nós estamos diante de tá pegando já no Grêmio uma má vontade e associando alguns jogadores a uma ideia de um time derrotado por conta da última temporada.
que ganhou o Gauchão perdendo para o Caxias em casa e que não teve sucesso nas outras competições. E aí então, isso cola nos jogadores, não cola na comissão técnica, não cola no preparador físico, mas... Mas não, cola sim. Cola, tanto é que o preparador físico caiu. O Grêmio contratou outro. Cola sim no Renato, porque o Renato já não tem o mesmo prestígio de antes. Então isso aí cola. Quem será? Só que eu acho que não dá para sair torrando daqui a pouco jogadores interessantes por uma temporada ruim. Espera mais um pouco. Não dá para tu daqui a pouco botar o jogador no limbo por nada. Acho que tem que esperar. Em relação ao jogo de hoje, quem será o centroavante? Só meninos, só gurizes, como diz o Zé Aldo, jogando? Elias. Quem será o centroavante? O Elias? A ideia é que o Pfeiffer trouxe a escalação do Grêmio hoje, até a gente discutia ontem, a possibilidade do Diego Souza viajar por conta do falecimento do pai do Ricardinho, e também vai ficar fora no próximo final de semana, creio eu. O Elias vai receber a chance nesse time do Grêmio aí, viu, Horácio? Hoje pela manhã, quando o nosso querido Cristiano Oliveira falou do Elias no Agora, eu vibrei, porque eu tenho vi esse jogador na Copa São Paulo, ele me conquistou. Eu tenho a impressão que é daqueles jogadores que tem a malícia do jogador de jogar em areião, de jogar em campo careca, esburacado. Ele, em qualquer terreno, parece que ele é habilidoso. Mas me disseram que ele perde muitos gols, a impressão que me passou foi exatamente o contrário, que ele é frio na frente do goleiro. E agora nós vamos ter uma oportunidade, porque já há quem também tenha especulado que ele é um jogador que tem um biotipo de um jogador muito pesado, que contra os meninos ele consegue ir bem porque ele é forte, mas que contra os adultos talvez ele não tenha o mesmo resultado. Então é a oportunidade de ver agora. Hoje ele tem a primeira chance. O Elias é um jogador de muita velocidade e muita força física. Ele é parrudo, ele é corpulento, ele é entroncado, ele tem uma arrancada acima da média. O Elias é um ponta que em alguns momentos do Brasileiro de Transição, o ano passado, ele foi colocado mais centralizado. Eu não lembro quem eram os pontas que o Grêmio usava naquele Brasileiro. Um era o Léo Pereira, que inclusive agora está tendo chance ainda no principal. O outro eu confesso que não lembro. E aí na frente ficava o Elias. Em geral na esquerda, mas teve alguns jogos que o Fabrício, que o da Silva não jogavam e que o Elias foi colocado na frente. E acredito que vai acontecer isso hoje, porque pelos lados o Grêmio tem Léo Pereira, tem Léo Chu, tem o Everton, esse que está encostado aí para ser emprestado e que pode começar o jogo, que veio de São Paulo, e não tem um centroavante, porque o Isaac foi pro Fortaleza, o Thurin está machucado, o Ricardinho, lamentavelmente, perdeu o pai e o Diego Souza está em Porto Alegre. Então, não havendo centroavante, eu especulo sim o Elias começar o jogo. E uma grande notícia para o torcedor do Grêmio, porque o Elias é bastante promissor, ele é rápido, ele é forte, ele pode melhorar a conclusão, claro que pode, tem 19 anos, imagina, tem muita coisa para evoluir ainda, mas ele só vai evoluir jogando. E que bom que ele está recebendo uma chance hoje. Ele teve 2 lesões musculares, uma na parte final do último Brasileiro de Aspirantes, voltou, e uma assim que começou a temporada. E aí ele foi uma lesão muscular de grau 2 na coxa, e ele voltou semana passada. Então ele está treinando aí há 10 dias, está relacionado para o jogo de hoje, e pode ser, e deve ser, eu diria, titular à noite contra o São Luís. O Renato, pelo que vi aqui, o Renato hoje vai tentar uma outra forma de articulação. Talvez o Elias se beneficie, porque o modelo que vinha articulando com o Alisson não estava funcionando muito bem. Pode ser que a bola chegue nele, né? É que para articular o modelo com o Alisson é difícil, né? Para articular o modelo com o Alisson tem que ir para trás para receber a bola, porque o Alisson só dá passe para trás, né? É difícil ele dar um passe para frente. Então, para articular com o Alisson é mais complicado. Mas no time de hoje eu acredito que é um time de velocidade. É um time de velocidade. O São Luís é uma das boas equipes aí do Campeonato Gaúcho. Então acredito que vai ser o estado do gramado. O Magno falava ontem que não é dos melhores, daqui a pouco isso pode influenciar, mas me parece uma equipe de velocidade, a não ser que o Everton seja o escalado, né? E aí o Grêmio vai perder essa velocidade em nome de um veterano. O São Luís chegou a andar liderando o campeonato. Sim, o início do campeonato São Luís foi o líder, mas agora já está ali no meio de tabela.
O gramado, até ontem à noite, o querido colega Luiz Carlos Carvalho, lá da Rádio Planalto, me enviou uma foto que ele fez durante a tarde. O gramado sendo preparado, né, cortado. Acredito que, ao menos pela foto e a distância, né, que ele tinha uma foto lá das cabines, parecia muito bom. Vamos ver hoje à noite. A imagem do alto indicava um bom gramado, sim. Ô Zé, fala liderança. Eu acho que o Campeonato Gaúcho já tem um rebaixado, é o Esportivo. E ontem ficou por alguns minutos sem técnico. Rogério Zimmermann assumiu há 3 jogos e já pediu boné e foi embora. E aí o Gustavo Papa, que era o auxiliar do Zimmermann, assumiu a equipe. E eu acho que o Esportivo já encomendou e já subiu, vai jogar a divisão de acesso ano que vem. Se tiver divisão de acesso, né? É uma pena, o Esportivo é uma bela de uma cidade, mas eles não conseguem acertar a mão com a formação do time. Outras cidades como Erechim, por exemplo, vem fazendo vários anos de bons trabalhos, está consolidando a equipe, e Bento Gonçalves, que é uma cidade rica, não consegue firmar. Eu acho que Erechim está num outro patamar, uma outra mentalidade, pensa em calendário o ano inteiro, divisão nacional e tudo mais. Eu acho que Erechim já descolou dos demais clubes do interior, claro, com exceção de Brasil, Juventude e Caxias. Em relação aos outros, Erechim já está mais próximo desse nível de Caxias, Juventude, Brasil de Pelotas do que dos outros. O São Luís decolou bem. O São Luís. Eu acho que o São Luís. Eu ia falar sobre isso também, pode falar. Eu acho que o São Luís fez campanha para não cair, conseguiu o objetivo, acho que não vai cair. Beleza. E assim como na ponta de cima, acho que a dupla Grenal entra, o Caxias deve entrar e uma vaga para os demais. Vamos ver o que vai acontecer. Parece. É isso que eu ia falar sobre o São Luís, né? Começou bem, foi líder do campeonato, mas agora deu umas recaídas ali e a situação, olha, tende a piorar. Ainda tem 12 pontos, né, Orestes? Ainda tem 12 pontos a serem disputados. Mas tem que se segurar. Eu acho que é complicada a situação do São Luís. Pelo que ele apresentou nos últimos jogos, não está rendendo aquilo que vinha rendendo no início do campeonato. O duro pro São Luís é que na frente dele estão o Inter e o Grêmio, o Caxias e o Ipiranga, que são muito bons. E atrás dele ainda tem o Juventude, que tem a força de ser um time que voltou à primeira divisão nacional e que nesses 12 pontos que faltam vai brigar, não vai ficar parado olhando a banda passar. O Juventude quer chegar. O próprio Juventude, os relatos que acompanhei do enfrentamento com o Ipiranga, o Juventude venceu o Ipiranga, mas dos relatos que acompanhei dos colegas lá de Caxias, foi o gol, né? Foi 1-0 o jogo para o Juventude, foi o gol, porque o restante do jogo foi todo do Ipiranga, com inúmeras chances, com oportunidades de empatar, e claro, nem fazendo o primeiro gol em virar. O Juventude fez o seu gol, mas quem jogou mesmo foi o Ipiranga. Eu acho que o São Luís entrou no gauchão para não cair, ele ia conseguir o objetivo. O São Luís era São Luís e Pelotas os rebaixados no ano passado, né? E eles entraram esse ano com metade da cota da TV. Então tá bom, o São Luís não vai cair, beleza, tá figurando ali, pode beliscar quem sabe uma classificação, não acredito que vai classificar, não acredito sinceramente, acho que Ipiranga pode pegar essa última vaga aí, o Juventude, quem sabe, fica entre esses dois. E agora na parte de baixo, o Esportivo, para mim, já foi para a segunda divisão. Tem que ver se daqui a pouco não vai sobrar para o Novo Hamburgo essa aí, de ser rebaixado também. O São Luís não joga em casa porque ainda está punido, é isso? Isso. Não, ele não está reformando o gramado também? Não, é a punição aquela ainda. É a punição, né? É por conta do caso de racismo no jogo com o Caxias ano passado. Essas coisas, eu não me lembrava disso. Ele tem mais jogos? Vai continuar jogando fora? É o último, esse é o último. Pois é, isso é muito... E são aquelas punições que parece que não conseguem ensinar, né? As pessoas voltam a incorrer no mesmo erro, passando e vaiando. Tomara que isso não aconteça mais com o Ijuí, que é uma cidade belíssima, que gosta de futebol e que nós gostamos de ir lá, somos sempre bem tratados. Bem, tem reta final. Tem um detalhe, Ijuí. 9-1 na colmeia do trabalho, né? Eu já sabia que ia. Alguns recados pra gente nessa reta final de programa, de ouvintes que estão interagindo conosco lá pelo Facebook. Matias Wetzel.
Não dá para medir pelo gauchão, tá dizendo ele, é sobre algum tema que estava ali. A dona Jussânia anunciou hoje que voltou a acompanhar e interagir pelo Facebook. Ela disse assim: o Borré, mas o nosso Tyson parece que vem aí. Nada como ficar na moita e não ser o primo rico das paradas. Deixa eu mandar um beijo pra dona Jussânia Faquin, querida ouvinte. Às vezes ela dá umas varadas na gente forte, mas é uma queridona. Um grande beijo, dona Jussânia. Obrigado por voltar a participar. Fico muito feliz também. E há uma diferença, né? A questão... É justamente isso, Cristiano Silva. O Tyson, ele volta e meia, coloca em suas redes sociais o desejo de retornar, né? Bem diferente do Borré, né? O Tyson, segundo semestre, tá aí no Inter. Você não tem a menor dúvida. Elvio Araújo, Jean-Pierre é o novo Bruno Soneca. Venho dizendo isso há meses. Obrigado, Elvio. Pois é, isso é uma situação que o Jean-Pierre tem que cuidar para não virar realmente um novo Bruno. É complicado pro Jean-Pierre isso. O seu Beto Ganso diz: o Jean-Pierre simboliza a maior mancada do Grêmio dos últimos anos. Ele deixou de trocá-lo por 3 do Palmeiras, um deles o Rafael Veiga. Eu não sei se realmente essa proposta existiu, mas essa informação circulou. E olhando hoje, né? Só que na época o Grêmio tinha o Jean-Pierre como um potencial, um craque em crescimento, um investimento muito forte, mas naquela época, olhando hoje, quantas coisas a gente não mudaria no tempo se desse para voltar, né? Sim. Humberto Assis de Oliveira: desculpa, Cristiano, mas jamais o Romildo iria querer o Patrick pelo Jean-Pierre. Não, a ideia não era propor a troca. Nós falamos que tá dando mais retorno pro seu clube, cada um na sua. Não, eu disse, se os presidentes sentassem, eu acho que o Romildo pegaria o Patrick e liberaria o Jean-Pierre pro Inter. Eu acho que é o contrário, ouvinte. Eu acho que o Inter é que não ia querer o Jean-Pierre. Soares Braga diz: o Jean-Pierre está na posição errada, coloca ele na posição que ele jogava na base. Ele era segundo volante na base, mas ele não tem intensidade de cobertura, de marcação, ele não gosta de dar um chega pra lá em ninguém. Então, como volante, eu não sei se... Adriano Janeci, o Janice: Jean-Pierre fez as melhores atuações com o Darlan e Matheus, jogando jogando nunca mais o Renato repetiu a escalação, diz o nosso ouvinte Adriano. Ele lá no Facebook mandando recado. O Laírton Kraus: não farda o Jean-Pierre no Inter, nunca, diz o Laírton. Ana Marisa Silveira: não sei o que está acontecendo, só falam do Grêmio. Tá braba, dona Ana Marisa. Dona Ana Marisa, eu não queria falar isso aí. Eu também percebi, e eu, como único colorado assumido, essa bancada é toda azul. Eu, se fosse a senhora, dava uma investigada. Beijão Esses a você. Caras só falam do Grêmio. Beijão a você também, Cristiano Silva, nosso representante colorado no Ganhando o Jogo. Bom ver que você está firme e forte depois da Covid. Mas tu é mais renitente do que eu. É a dona Jussânia Faquin. Renitente? Ah, não, perdão, ela falou outra coisa. Tu é mais reinento do que eu. Olha só, deixa eu só... Essa é uma expressão nossa, né? Eu brinco com essa história do coloradismo e do gremista. Sim, eu já assumi, mas só é sempre bom frisar. Eu sei que não precisa, mas acima de tudo o jornalismo, a informação. A gente não briga com a informação. É isso. Agora, independente da cor clubística. Se tá bom, elogia. Se tá ruim, critica. Tanto no lado vermelho quanto no lado azul. Porque os boletos, senhor Zé Aldo, chega essa época, dia 31 hoje, eles estão pulando enlouquecidamente na gaveta. Pois é, isso dá uma angústia na gente, né? Quando tu vê aqueles papéis chegando. Eu jogo pra cima e aquele que ficar no alto eu pago. Aqueles que caírem na mesa, pula. Eu faço débito em conta, mas fico olhando ali, já caiu esse, não caiu aquele. Nunca vou fazer débito em conta. Bem, são 12h51. E aquele lá tá vindo, viu, Zé? Se Deus quiser, essa semana aí, aquele lá tá vindo, viu? Que bom, né? Vamos acertar aqueles pila lá. Que bom, Mike, não sei do que tu tá falando, mas dinheiro é uma coisa que a gente... Renan tá conosco dizendo que o Jean-Pierre para um jogo de posição seria ideal, ele tem o passe longo. Bem, ficamos por aqui. Vem aí na sequência o Guilherme Kepler com as notícias do correspondente Guaíba. E depois tem o nosso querido tio Júlio, o Julinho Ribeiro, com o
Boa tarde, Brasil. Obrigado a todos, obrigado os cristianos, obrigado Magno, obrigado Orestes. Até mais com o jogo direto do Beira-Rio. Tchau.